Está conosco nesta sexta-feira o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, bom dia para o senhor. Obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. Obrigado, Bigato. Bom dia, Sheila, Carla e todos os ouvintes aqui da Band. Alegria estar com vocês aqui novamente. Bom dia a todos. Carla, então, a primeira pergunta. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom dia. Prefeito, a gente vai falar de carnaval daqui a pouquinho, né? O Megali tem alguns números aí a consultá-lo, né? A respeito da frequência em São Paulo do carnaval. Eu contesto esses números. Os 15 milhões? Mas a gente não vai brigar aqui. Não, só então vamos começar assim. Como é que é feita a contagem dos foliões que devem visitar São Paulo durante o período de carnaval? Pré-carnaval, né? Desde o dia 11 até o pós também, são 3 fins de semana. Como é que é feita essa conta, prefeito? A nossa GCM e a Polícia Militar, eles têm um controle de gravação por drone aéreo e que por metro quadrado define uma quantidade de pessoas. Então, uma área ocupada, aí eles fazem essa contagem. É uma contagem bem técnica, viu, Carla? É bastante técnica. Então, é feito pela própria Guarda Civil Metropolitana e pela Polícia Militar. Não é que vai entrando um por um e vai contando, não. Já pensou contar até 15 milhões, né? Mas de todo modo a gente está falando aqui de uma expectativa de público. Aliás, como é que estão essas expectativas de presença de público, das festas a serem realizadas? A gente tem um carnaval de rua crescendo cada vez mais, com maior número de blocos, quebrando recorde após recorde, e também o carnaval no AMB. Olha, Sheila, a gente tem uma expectativa do seguinte: no último carnaval de rua, né, que foi antes da pandemia, foi feita a contabilização de 15 milhões de pessoas. Então, somente para ter uma ideia, foram 10 mil ambulantes que foram cadastrados pelo patrocinador para poder vender ali os produtos. Esse ano serão 15 mil, então de 10 mil passou para 15 mil pessoas que vão fazer a venda, ter ali inclusive a sua renda, poder ter uma atividade onde ele vai melhorar a sua capacidade de levar ali o seu sustento para casa. Então a Brahma, que é nosso patrocinador desse ano, elevou para 15 mil. A gente já tem uma percepção aí de que vai ter um número maior. E o que a gente tem percebido é que todos os eventos na pós-pandemia, até porque as pessoas ficaram muito ali reclusas, ficaram paradas sem poder se divertir, tem surtido agora o movimento natural de que as pessoas estão indo participar. A gente vê aí como é que foi a virada cultural, o aniversário da cidade, o Réveillon, os eventos, né, que a gente teve de Fórmula 1, inclusive transmitido pela Band aí com um sucesso enorme. Todos os nossos eventos eles estão batendo recorde de público. Então, a tendência natural, por esse fluxo de participação das pessoas, tem sido de um maior número de pessoas. Então, se teve 15 milhões no último carnaval, naturalmente, né, por essa onda positiva de participação, a gente deve ter aí esse número ou um número maior do que esse. Então, é uma expectativa, como você falou bem, evidentemente só vai saber depois que tiver, mas é por conta desse movimento de participação das pessoas. E tem uma coisa muito interessante, que a cidade de São Paulo, e a gente pode ter muito orgulho disso, ela vem cada vez mais aprimorando a qualidade dos seus eventos. E aí isso vem fazendo com que as pessoas tenham mais interesse em participar. A gente está cada vez aprimorando a questão de segurança, a questão da organização, do planejamento, e aí tem surtido na população uma perspectiva de que algo mais organizado, algo mais legal para poder participar, as pessoas estão vindo participar. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Foi feito um planejamento muito grande entre prefeitura, governo de estado, numa ação muito forte, porque é uma responsabilidade enorme, né? A gente poder receber essa quantidade de pessoas aqui em São Paulo e fazer o maior carnaval de rua do Brasil. Ganhar das outras cidades aí. Uhum. E o nosso ouvinte carioca não está nada feliz não fica. Mas, enfim, essa Nem discussão Nem ligou. Só dou de ombros. O prefeito, e grana, hein? O carnaval já entrou naquele circuito de grandes eventos que trazem muito dinheiro para São Paulo, Fórmula 1, Bienal, etc.? Com certeza. A gente sempre tem uma expectativa grande, né? A nossa expectativa, por exemplo, para a utilização dos hotéis na cidade é de que a gente tenha 55% no mínimo de ocupação. Evidentemente não é igual à Fórmula 1, né? Porque recebe muito mais pessoas de fora, né? Na Fórmula 1 a gente teve quase que 100% dos hotéis aqui na cidade ocupados. Isso é um bom reflexo para a gente poder ter ideia do quanto esses eventos têm trazido divisas para a cidade de São Paulo, emprego, renda, movimentação financeira.
A gente teve, por exemplo, na Fórmula 1 aí, um movimento de R$1 bilhão, né, mais de 10 mil empregos, e não vai ser diferente aqui no Carnaval. A gente tem uma expectativa de movimento aí de R$350 milhões, como eu disse aqui, ocupação de 55% dos hotéis na cidade de São Paulo, então é algo fundamental. E a gente percebeu que a cidade ela tem muito essa vocação para fazer eventos, a gente está focando muito nisso. Nós não tínhamos aqui a Secretaria do Turismo, e eu constituí, era só uma secretaria executiva, uma estrutura pequena, eu constituí a Secretaria do Turismo, mesmo com aquela vontade toda de diminuir o tamanho da máquina, mas para o turismo a gente abriu uma exceção, porque realmente tem dado um resultado muito importante, geração de emprego, geração de renda, e tem uma coisa fundamental que a gente precisa falar aqui, compartilhar com os nossos ouvintes, que é essa coisa de ser uma cidade alegre. Né? As pessoas falam, a cidade de São Paulo é selva de pedra, e não é. A gente até poder corrigir um pouco essa fala, porque São Paulo, fazer um parênteses aqui, tá? A gente tem 48% da área da cidade que tem cobertura vegetal. 48% da cidade tem cobertura vegetal. 111 parques. Então, essa cidade muito humanizada, mas também essa cidade da alegria, a cidade do carnaval, a cidade das grandes festas e dos grandes eventos, e faz parte desse nosso processo. Eventos, geração de emprego e renda, mas também muito essa coisa de fazer a cidade alegre, as pessoas poderem ter felicidade. Aqui o pessoal trabalha muito, né? São Paulo é o carro-chefe da nação aí, com relação à questão do desenvolvimento econômico, e precisa ser também uma cidade da alegria, da diversão, até para distensionar todo esse espírito que nós, paulistas, paulistanos, e até quem não nasceu aqui, veio para cá trabalhar ou morar, tenha isso como um hábito de ser feliz e poder ter alegria, e é fundamental esses eventos. Agora, prefeito, vamos passar rapidamente por outros assuntos, né? Os nossos ouvintes estão aqui cobrando e não poderia ser diferente. Queria abordar um tema que tem gerado muita polêmica, muitas conversas e também uma mobilização grande dos nossos ouvintes. O serviço de mototáxi ou Uber, moto ou 99, enfim, esse serviço prestado, que seria prestado por motos no deslocamento aqui de pessoas com essa remuneração. Como é que estão as conversas? O senhor é taxativo em relação a esse tema? Esse vai ser um assunto que ainda deve ser tratado com calma para que haja, sim, uma regulamentação? Qual vai ser o caminho desse assunto na cidade? Ai, Sheila, que bom que você me perguntou, para eu ter a oportunidade de poder falar aqui. É muito difícil para mim, como prefeito, poder dizer e falar e fazer um decreto dizendo que uma atividade econômica não será exercida na cidade. Até porque a gente defende a liberdade econômica, a gente incentiva as ações econômicas da cidade. A gente tem falado muito, né, de geração de emprego e renda. É a geração de emprego e renda que vai fazer a grande ação de diminuição da desigualdade social. Mas para essa atividade eu tive que ser muito firme e fazer um decreto e fazer com que não pudesse ter, por conta daquilo que eu tenho falado bastante. Nós temos hoje na cidade de São Paulo um número de óbitos no trânsito de 4,5 pessoas por 100 mil habitantes. Desculpa, de 6,5 pessoas por 100 mil habitantes. E a gente quer reduzir isso para 4,5 pessoas por 100 mil habitantes que vão a óbito na cidade de São Paulo. Estamos fazendo aquelas faixas azul na 23, da Bandeirantes. Hoje a gente vai ampliar, hoje temos 20 quilômetros, vamos ampliar para mais 200 quilômetros, porque se demonstrou um mecanismo importante na segurança dos motociclistas. A gente não teve nenhum óbito nesse um ano, que completou no dia 25 de janeiro. Então, a gente tem certeza, até pelo estudo da saúde, de que, se houvesse esse transporte de passageiros em moto, a gente ia ter muitos acidentes, muitos óbitos. Nós temos hoje um número expressivo de pessoas que estão no nosso centro de reabilitação por conta de acidente de moto, pessoas que tiveram situações gravíssimas, estão lá se recuperando da habilitação. Tivemos muitos óbitos, muitos acidentes. Não era plausível, razoável que a gente pudesse ter o passageiro sendo transportado por moto ali, porque aumenta muito. E aí a gente foi bastante enfático. E tivemos a sorte de poder, acho que esse jeito da gente poder governar, de chamar e conversar. Então chamamos e conversamos com a Uber e depois com a 99, e eles, de uma forma demonstrando ali a sua preocupação de uma empresa responsável, recuaram. Até a Uber me falou que foi na primeira vez na história da ação que eles têm
em todo o mundo, né, porque eles têm atividades quase que no mundo inteiro. É a primeira vez que eles recuam e desativam uma plataforma de um modelo de serviço. Então, até aqui, agradecer a essas empresas que tiveram a compreensão de que não era possível fazer em São Paulo, e isso está superado, eles suspenderam. O que acontece agora? Foi criado um grupo de trabalho na Secretaria de Transportes que envolve especialistas, pessoal do transporte, da saúde e as empresas para discutirem e ver se existe alguma possibilidade dentro do contexto da segurança das pessoas para que a gente possa eventualmente, em alguma situação, liberar algum tipo de ação do transporte de passageiro em moto. Eu, particularmente, acho muito difícil por tudo que eu li até agora. A complexidade que é a cidade de São Paulo. Mas está lá o grupo constituído, tem sua autonomia e eles vão estar estudando com especialistas para a gente poder, assim que concluir esses estudos, apresentar a vocês. Bom, mudando de assunto, prefeito, a gente teve nessa semana as demissões de 2 subprefeitos, né? Capela do Socorro, na Zona Sul, e também subprefeitura de Pinheiros, na Zona Oeste, depois de o senhor se manifestar contra falhas na zeladoria dessas áreas, né, da cidade de São Paulo. E também, prefeito, a gente observou, sobretudo na região do Itaim Bibi, né, algumas denúncias de bueiros que de fato estão entupidos e também de falha no escoamento de restos de obras, né, até com concreto preso ali nos bueiros. Que tipo de trabalho está sendo feito nesse sentido? Eu queria que o senhor falasse sobre essa decisão também, né, da troca dos subprefeitos. Carla, eu gosto tanto da entrevista na Band, que vocês trazem assuntos tão importantes para a cidade, a gente poder ter a oportunidade de compartilhar com os ouvintes. A gente, no exercício da função de prefeito, evidentemente que eu tenho que ser uma pessoa que vai cobrar de toda a equipe para prestar um bom serviço, né? Então, é só dizer aqui que é natural, quando eu faço uma demissão, que eu não me sinto atendido naquilo que eu entendo como importante de resultado para a população. Então, isso é natural, né? A gente sempre tem. Muito rapidamente, só para o ouvinte entender, eu... Espera um pouquinho. Ai, momentos tão críticos. Travou, hein? Travou. Voltou? Voltou. Agora. Voltou, prefeito. O senhor ia iniciar o raciocínio agora. Isso. Tá. Então, eu estava falando que é natural, às vezes, a gente poder fazer demissões para poder cobrar a equipe para dar aquilo que a população precisa. Eu estava querendo compartilhar aqui com os ouvintes. Numa segunda-feira, eu passei numa praça, não era uma praça grande, era uma praça pequena, média, e tinha uma equipe grande fazendo o corte do mato lá. Passei na terça-feira, a mesma equipe na mesma praça. Na quarta-feira, a mesma equipe na mesma praça. Aí eu não tive dúvida, não era possível que o subprefeito não acompanhe que as empresas contratadas, que são pagas com dinheiro público, elas tenham produtividade, né? Então, como eu tenho sítio, eu tenho exatamente a noção do que é você cortar um mato e quanto tempo você gasta para isso. O que eu pedi para fazer? 2 coisas. Exonerar o subprefeito porque não acompanhou a produtividade da empresa. E segundo e importantíssimo, que eu quero já deixar um recado para todos os fornecedores da Prefeitura de São Paulo, pedir para abrir uma investigação na nossa controladoria para ver se essa empresa estava ali, de uma certa forma, fazendo o que a gente chama de corpo mole na produtividade do serviço da cidade. Então, a controladoria está fazendo apuração com relação a isso e vai, evidentemente, ao final da apuração, fazer ali a punição com relação a essa falta de produtividade. Pinheiros, sábado eu estou numa reunião, quando eu desço, está lá uma rua cheia de folhinha seca, eu olhei as árvores, folhas verdes, falei, essa folha está seca é porque já está muito tempo sem varrer. Fui acompanhando, chego no bueiro, bueiro entupido, fico lá, pedi que a equipe fosse para o local, eu não sairia do local até a equipe chegar lá e arrumar. Nesse meio tempo começa a chover e fazer ali um espelho d'água, um alagamento. Então é óbvio que eu sou tão cobrado e tenho que ser cobrado, né, por vocês, a imprensa, pela população, não dá para aceitar uma coisa dessa. Então o subprefeito que não acompanha um bueiro entupido e toma as providências, eu tenho que demitir. Então é natural isso, eu não vou aceitar que ninguém que não esteja correspondendo à altura da cidade que vá permanecer no time da Prefeitura de São Paulo. E agora tem essa questão fundamental, cara, que você levantou. O que a gente percebeu? Muitas empresas que são da construção civil, a cidade está vivendo, graças a Deus, um boom de muitas obras, né? Porque a cidade está desenvolvendo, gerou o maior número de empregos do Brasil, e aí tem muitas obras.
E as empresas de concreto vão lavar, despejou o concreto na obra e depois vai lavar o caminhão, deixa escorrer o concreto ou a nata de concreto para o bueiro, aquilo seca e prejudica ali que a água flua no bueiro. Eu falei com o presidente do Secov, né, o Rodrigo Luna, ele fez um comunicado a todas as empresas e eu pedi que todos os fiscais façam fiscalização e autuem e multem as empresas que estão tendo esse comportamento irresponsável com a cidade. Então, se alguém vê um caminhão de concreto jogando concreto no bueiro, por favor, ligue no 156 e denuncie que nós estamos com a equipe preparada para poder fazer a autuação. E mais do que isso, já faço aqui um apelo para que as empresas tenham responsabilidade, que não joguem ali o resíduo do seu concreto nos bueiros, porque isso acaba gerando um impacto muito ruim. Entre janeiro e março chove muito em São Paulo. E esse ano, especialmente, a gente está tendo um volume de chuva maior do que o normalmente esperado. Então, a gente precisa estar se preparando com relação a isso. Eu fiz muitas obras de microdrenagem, mas se a gente tiver o bueiro entupido, a gente vai sofrer problemas e é algo que a gente precisa só compartilhar com as pessoas, cada um dê a sua contribuição e que a gente possa também não jogar lixo, né? Nos córregos, bueiros, as pessoas têm córrego aí que estão jogando sofá, fogão. A gente está recolhendo o lixo dos córregos. Tem sido vergonhoso para uma cidade de pessoas tão dedicadas, apaixonadas por São Paulo, jogarem lixo na rua. Então tem essa questão do concreto, mas também aproveitar aqui, pedir para a população, né, varrer a sua calçada, jogar o lixo no saco de lixo e não deixar o lixo ir para o bueiro ou para os córregos. A gente tem os ecopontos, está no site da prefeitura, o endereço dos ecopontos, são locais que recebem todo tipo de material. Se você tiver ali um resto de obra, tiver um sofá, um colchão, que você precise fazer com que seja dispensado, leve nos ecopontos da cidade de São Paulo que nós vamos dar a destinação correta. Bom, a gente não conseguiu abordar a maioria dos assuntos, né? O centro de São Paulo, a questão do turismo, atração de turistas. São Paulo entrou recentemente, né, na lista dos top 10 destinos tendência de um site chamado Booking.com. Eu ia perguntar ao prefeito como é que a gente pode atrair mais gente para essa cidade. Buracos, enfim. A gente tinha muito a falar, mas o prefeito Ricardo Nunes é sempre muito atencioso aqui com a reportagem da Band News. Oportunidades não faltaram. Prefeito, obrigado por mais essa participação aqui. Um abraço para o senhor e bom fim de semana. Obrigado, Megali. Obrigado, Sheila. Obrigado, Carlas. Um bom trabalho para vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Grande abraço em especial para o nosso pessoal aqui da Band. Valeu. Valeu. Obrigada. Um abraço, prefeito. Obrigada.